Bom, continuando a nossa análise sobre a natureza do Espiritismo, eu quero aproveitar a contribuição do professor Silvio Seno Scherbini em uma de suas abordagens em vídeo, onde ele fala sobre esse período que marcou a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, até o período que marca a segunda edição dessa obra. Então nós temos aí 1857 a 1860. É interessante a gente observar que na primeira edição de O Livro dos Espíritos, uma edição menor, que em torno de 511 questões, apenas 3 partes, Kardec não fazia referência ou menção a nenhuma questão religiosa. Mas nesse período aí, entre esse interregno, né, esse período que vai marcar 58, 59, esses 2 anos que vão aí separar a primeira da segunda edição, nós vamos encontrar então alguns aspectos interessantes aí que vão acontecer. O primeiro deles é que Kardec vai fundar em 58 a Revista Espírita. E em um artigo que vai ser publicado no dia 13 de abril de 1859, é um artigo que vai ser publicado num jornal que não era espírita, um jornal da França chamado L'Univers. Nós vamos ter um texto de um abade chamado François Chenel, onde ele escreve um texto cujo título é o seguinte: Uma nova religião em Paris. E nesse texto, o abade, ele que era um sacerdote católico, ele colocava então o Espiritismo como uma nova religião surgida em Paris. Muito bem. Na Revista Espírita de maio desse ano, portanto pouco tempo depois desse artigo ser publicado, isso nos mostra como Kardec era atento às publicações, né, da sua época, dos diversos periódicos, os textos e artigos que saíam. Kardec conseguia incrivelmente acompanhar tudo isso, né? E ali Kardec lê esse artigo. E na Revista Espírita, então, de maio de 59, né, portanto ali no mês seguinte, ele vai escrever um artigo, Kardec, né, vai escrever um artigo refutando o artigo do L'Univers. E aí, nesse texto da Revista Espírita, que é muito interessante a gente ler na íntegra, mas eu vou destacar uma parte desse texto, Kardec então diz o seguinte: o Espiritismo não é, pois, uma religião. Se o fosse, teria seu culto, seus templos, seus ministros. Sem dúvida, cada um pode fazer uma religião de suas opiniões e interpretar à vontade as religiões conhecidas. Mas daí a constituição de uma nova igreja há uma grande distância, e creio que seria imprudência seguir tal ideia. Em resumo, o Espiritismo se preocupa da observação dos fatos e não das particularidades de tal ou qual crença, da pesquisa das causas, da explicação que esses fatos podem dar de fenômenos conhecidos, né, assim como na ordem moral, como na ordem física, e não impõe nenhum culto aos seus partidários, como a astronomia não impõe o culto dos astros. Então, observem que um texto aonde ele está refutando, né, o texto que ele
que ele está colocando lá, né? Na verdade, Kardec ele publica o texto na revista do padre Chanel, né? E depois ele publica o seu argumento, né? A sua refutação. Então, pela primeira vez agora, né, desde que foi lançado o Livro dos Espíritos, em 57, nós vamos ter, né, nesse ano de 59, uma discussão em torno da natureza do Espiritismo. E essa discussão ela vai surgir não de dentro do Espiritismo, mas vai ser colocada por fora, né? Vai ser levantada por um padre, por um abade. E Kardec vai refutar de uma forma veemente, né, considerando então que o Espiritismo não poderia ser colocado no patamar de uma nova religião. Então, a gente observa que esse período, então, a partir daí, a partir dessa questão levantada, né, esse período, essas discussões com o padre, depois nós vamos ter aí uma nova publicação, né, do padre e uma nova resposta, uma réplica nós vamos ter uma resposta, né, uma réplica ao Abade Chanel, na revista de junho do mesmo ano, né? Porque aí o Kardec escreve essa refutação na revista de maio de 59, o Abade Chanel ele vai fazer um novo texto, vai publicar um novo texto no jornal L'Univers, e Kardec, em junho de 59, vai publicar uma nova resposta. Agora ele não transcreve o texto do Abade Chanel, porque ele considera que o Abade tem usado palavras impróprias, até mesmo pouco civilizadas, e Kardec então opta por não reproduzir o texto do Abade, mas ele apresenta a sua refutação, novamente, né, a sua réplica. E a partir daí, então, dessas discussões que vão surgir de fora, né, colocando o Espiritismo no patamar de uma nova religião e Kardec refutando isso, nesse contexto, né, Kardec vai achar por bem, então, né, ele produzir um livro que explique, né, o que de fato é o Espiritismo. Tá? E aí ele vai lançar então, né, em junho, né, ele vai lançar o livro que é o Espiritismo, 59. Né? E ali ele vai trazer então, o interessante é que ele vai colocar esses diálogos entre ele e o padre, que ele não vai nominar. Mas a gente pode supor que esses textos da Revista Espírita, aonde Kardec estava argumentando, aonde havia o texto publicado pelo padre em outros jornais, e que trazia questões referentes ao Espiritismo, questões indevidas, e que Kardec agora começa a refutá-las, e isto vai servir de conteúdo, de matéria-prima, para os diálogos que Kardec vai construir, vai organizar dele com o padre. Tá? Então, no que é o Espiritismo. Então, o que é o Espiritismo vai servir para uma série de esclarecimentos a respeito da própria natureza do Espiritismo, tá? Tendo em vista essas questões que estavam surgindo. Então, esse tempo de 58 e 59 é um período muito interessante, porque vai surgir essas discussões e Kardec vai procurar trazer esclarecimentos, tá? E isto vai servir também de conteúdo, de reflexão para algumas alterações, ou para muitas alterações, que vão vir na segunda edição de O Livro dos Espíritos, que será a edição definitiva em 1860. Vejam bem. Então, na própria introdução do que é o Espiritismo, né, Kardec vai então esclarecer o seguinte: o Espiritismo
é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Podemos assim defini-lo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Vejam, Kardec se preocupou já desde imediato em definir o que era o Espiritismo, em função dos equívocos que estavam sendo colocados na imprensa francesa daquela época. Então Kardec vai situar muito bem o Espiritismo aqui, né, como tributário dessa tradição do pensamento iluminista, do pensamento positivista, sob alguns aspectos, claro, né, mas de uma ciência de observação, de uma doutrina filosófica que traz suas consequências morais. E aí nós vamos ver, né, ainda num diálogo que Kardec estabelece com o padre, no que é o Espiritismo, e vamos lembrar então a própria refutação, né, ao Abade Chanel, né, no L'Univers, né, no jornal então que Kardec vai ler e vai rebater os textos desse abade, aonde no que é o Espiritismo, Kardec então coloca nesse diálogo com o padre. Vejam só, o Espiritismo é antes de tudo uma ciência e não se ocupa com questões dogmáticas. Esta ciência tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Seu verdadeiro caráter é, portanto, de uma ciência e não o de uma religião. Kardec estava muito claro aqui. As questões estavam bastante claras. Essa colocação dele aqui está muito nítida, né? E ele justamente dentro desse diálogo com o padre. Então Kardec estava pontuando aqui a natureza do Espiritismo. Na própria réplica, né, ao Abade, aí que é no texto da Revista Espírita de julho de 59, Kardec diz o seguinte: realmente, senhor Abade, é abusar do direito de interpretar as palavras. Como já o disse, o Espiritismo está fora de todas as crenças dogmáticas, com o que não se preocupa. Nós o consideramos uma ciência filosófica, que nos explica uma porção de coisas que não compreendemos e por isto mesmo, em vez de abafar as ideias religiosas como certas filosofias, fá-las brotar naqueles em que elas não existem, nas ideias religiosas, né? O Espiritismo faz brotar, inclusive, ideias religiosas naqueles indivíduos que não as possuíam. Né? Se, no entanto, o quiserdes elevar a todo custo ao plano de uma religião, vós o atirais num caminho novo. Quer dizer, Kardec está dizendo, olha, quem está dizendo que o Espiritismo é religião é você, não é eu. Tá? O que nós estamos dizendo é que o Espiritismo é uma ciência filosófica. Uma ciência que trata da natureza do espírito humano, das relações desse ser, de quem é esse ser, que trata dos princípios primários, que trata sobre Deus, que trata sobre a origem da vida, do próprio espírito, dessas relações, das consequências morais que derivam desses conhecimentos. Então o Espiritismo está no território de uma ciência filosófica. Portanto, essa questão de botá-lo no patamar de uma religião é questão sua, diz Kardec ao Abade, não nossa. E aí a gente vai ver então algumas mudanças interessantes que Kardec vai fazer na segunda edição de O Livro dos Espíritos. Tudo isso nos parece para poder esclarecer melhor
sobre a própria natureza do espiritismo, em função dessas questões que estavam surgindo. Então vejamos, no Prolegômenos, segunda edição, aliás, vamos comparar aqui a primeira com a segunda, tá? Então aqui, primeira edição de 1857, Prolegômenos, tá? Primeira edição de O Livro dos Espíritos. O que dizia Kardec? Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos da verdadeira doutrina espírita, isenta dos erros e dos preconceitos. E eu destaquei essa parte. Nada encerra que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como a forma material de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de publicar, que seria ele. Então, na segunda edição, vamos lá, 1860, Prolegômenos. Olha como é que ficou essa segunda edição. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem sob o ditado dos espíritos superiores, para estabelecer, e aí é que vem a diferença agora, os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. E aí ele continua igual ao que estava anterior. Tá? Então veja, ele trocou. Quando ele antes ele estava usando, né, que os espíritos superiores ditaram, né, para estabelecer os fundamentos da verdadeira doutrina espírita. E agora, em vez de doutrina espírita, ele está usando os fundamentos de uma filosofia racional. Olha que isso aí tem uma diferença importantíssima de esclarecimento que Kardec está colocando. Na segunda edição do Livro dos Espíritos, ainda, vai aparecer na questão 148, que trata sobre materialismo, um longo comentário de Kardec aí sobre, e aí vai ter uma parte que ele vai dizer o seguinte: o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. Ah, o Espiritismo é um auxiliar da religião, não é a religião. Certo? Essa é uma outra questão importante aí. Isso já nos alertava, esse detalhe, né? Nos alertava o professor Silvio Seno Chebini na sua colocação. Tá? Então eu estou trazendo aqui também para a gente poder perceber esse detalhe que faz muita diferença. Certo? Vejamos, na conclusão do Livro dos Espíritos, na primeira edição, 1857, o epílogo, que é uma edição, uma conclusão pequena, né? A primeira edição. Diz Kardec lá: a ciência espírita constitui duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações em geral, e outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Na conclusão da segunda edição do Livro dos Espíritos, a redação ficou da seguinte forma: seria fazer ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que a sua força decorre das práticas das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhe as bases. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Veja, destacado por mim. Seguindo, o Espiritismo se apresenta sob três aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que decorre desses princípios e o da aplicação desses princípios. Tá? Então aqui a única parte que Kardec vai falar dos três aspectos do Espiritismo, que é bem diferente, mas bem diferente daqueles três aspectos que comumente a gente ouviu falar. Tá?
Aqueles 3 aspectos que a gente ouve falar e tal, não é os 3 aspectos que Kardec apresentou. Aí tem outra origem, mas não é a de Kardec. O que Kardec está dizendo aqui é que há 3 aspectos, que é o das manifestações, que é a parte mediúnica, o estudo mediúnico, do estudo da prática das manifestações físicas e intelectuais, os princípios filosóficos que decorrem, né, destas práticas, dessa investigação, da parte fenomênica, aquilo que nós já falamos, né, da expressão do Augusto Araújo, né, um precedente epistemológico, né, quer dizer, no Espiritismo, a filosofia vem da ciência. Tá? Então a ciência, o estudo das manifestações espirituais, ele termina gerando todo um contexto, todo um conjunto de esclarecimento trazido pelos próprios espíritos e isso aí também analisado, filtrado, comparado, metodizado por Kardec, que vai consubstanciar uma filosofia. E que, portanto, esse é o segundo aspecto. E que o terceiro aspecto, diz Kardec, é o da aplicação desses princípios, ou seja, de uma parte moral. Tá? Ou seja, a filosofia e a ciência servem para quê? Quais os efeitos disso, em termos práticos, para o ser humano? Tá? Então é muito importante a gente entender, porque inclusive na própria segunda edição de O Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar lá no frontispício da segunda edição, que a primeira não tinha. Filosofia espiritualista. Filosofia espiritualista. Tá? E esse é um dado também importante para a gente entender essa doutrina. Portanto, o Livro dos Espíritos, ele tem uma estrutura, né? E aí parte para a nossa próxima etapa, que é a questão o Livro dos Espíritos, então, ele se enquadra dentro de uma estrutura filosófica. O que o caracteriza enquanto filosofia? Tá? Porque Kardec está afirmando, reafirmando, preocupado. A gente vê muito aí os textos de Kardec sobre nesse contexto aí de 58, 59, depois, por ocasião da publicação da segunda edição de O Livro dos Espíritos, Kardec muito preocupado com a questão do entendimento que as pessoas estão tendo sobre do que seja espiritismo. E diante desta preocupação, ou dessa desinformação, ou seja ela até intencional mesmo, né, no sentido do abade, que termina falando algo, né, levantando essa questão sobre o espiritismo ser religião, talvez para poder criticá-lo com mais veemência, Kardec, percebendo esse contexto, ele vai trazer, então, nas suas obras, especialmente nesse período, né, de 59 depois 60, todo um conjunto de esclarecimento no que se refere aos textos, seja da Revista Espírita, do que é o Espiritismo, e da própria segunda edição do Livro dos Espíritos, para dar conta destas explicações de forma mais clara a respeito da própria natureza do Espiritismo enquanto ciência filosófica.